O Brasil tem uma fronteira de quase 17 mil quilômetros que passa por 10 dos 12 países aqui na América do Sul. A nossa menor é com Suriname, um dos países esquecidos lá no norte. Mesmo fazendo fronteira com eles, não existe nenhuma estrada que conecta os dois países. Então, se você quisesse ir pra lá por terra, teria que passar por algum país vizinho. Essa é a menor fronteira do Brasil. Mas qual será que é a menor fronteira do mundo? Talvez não seja o que você esteja pensando. Bora descobrir! Alô, alô, YouTube! De primeira, muitos vão chutar que as menores fronteiras estão nos menores países do mundo. Um deles seria Mônaco, por exemplo. Ele fica lá no sul da França. É basicamente uma cidade só e a fronteira deles com a França tem 5,4 quilômetros. Mas quem sabe a menor fronteira seja do menor país do mundo, o Vaticano. Sim, realmente, o Vaticano é só uma quadra e eles fazem fronteira com a Itália, totalizando 3,5 quilômetros. Mas surpreendentemente, existem países muito maiores e que têm fronteiras menores ainda. O primeiro exemplo é a fronteira entre a Espanha e o Reino Unido. Pera, mas o Reino Unido é uma ilha lá no norte. Eles nem fazem fronteiras de oceano com a Espanha. É o que parece, mas se você fizer um zoom bem aqui, você vai encontrar um pedacinho do Reino Unido saindo da Espanha. Essa península aqui, Gibraltar. Esse é um território ultramarino do Reino Unido, que já foi explicado o que é isso nesse outro vídeo daqui. Dá uma olhada depois de se inscrever e curtir esse vídeo, é claro. Por causa disso, a Espanha e o Reino Unido têm uma fronteira de 1,2 quilômetros bem aqui. Tem outra fronteira quase do mesmo tamanho, só que entre o gigante Canadá e a Dinamarca. Como assim, Dinamarca? Pois é, sabe essa ilhazona aqui no norte, a Groenlândia? É da Dinamarca. Eles têm bastante autonomia lá, mas a Dinamarca ainda cuida de muita coisa, como defesa e política internacional. Tem uma ilha que por um tempo eles brigavam com o Canadá por ela numa das guerras mais tranquilas e bêbadas da história, a Guerra do Whisky. Mega resumindo, começou quando eles estavam definindo as fronteiras marítimas deles com essa linha reta, mas aí viram que tinha uma ilha bem no meio e os dois falaram que seria deles. A ilha é minúscula e tem nada. Em 1984, uma delegação da Dinamarca foi para essa ilha plantar uma bandeira deles. Antes de sair, eles deixaram um bilhete e algumas bebidas dinamarquesas para os canadenses. Eles, por sua vez, responderam. Foram lá, tiraram a bandeira da Dinamarca, colocaram a do Canadá, outro bilhete, se livraram das bebidas e colocaram alguns uísques canadenses. E aí meio que começou essa briga ou tradição, porque uma hora ia um, trocava a bandeira, pegava as bebidas e colocava as suas com o bilhete. Depois o outro fazia a mesma coisa. Pra não falar que foi 100% tranquilo, teve momentos que eles mandaram navios da marinha pra patrulhar a ilha. Quando teve a guerra da Ucrânia, para mostrar para o mundo, especialmente a Rússia, que era possível resolver problemas de fronteiras pacificamente, eles finalmente resolveram a disputa e dividiram a ilha quase no meio. Por causa disso, desde 2022 a Dinamarca começou a ter uma fronteira por terra com o Canadá de apenas 1,2 km. Mas essa não é a menor fronteira do mundo. Lá na África existe uma fronteira muito interessante. Aqui parece que a Namíbia, Zimbábue, Botsuana e a Zâmbia se encontram no que seria a única fronteira de 4 países do mundo. Mas fazendo um zoom, a gente consegue ver que é quase. Zimbábue tá dando uma de Adão com Namíbia. No passado, Namíbia, que na época era controlada pela África do Sul, falava que era uma fronteira quádrupla, mas Botsuana falava que eles tinham uma fronteirinha com Zâmbia, nesse rio, que usavam para se conectar com Zâmbia. Depois de umas brigas em 2007, os 4 países concordaram em deixar Botsuana ter essa pequena fronteira de 150 metros com Zâmbia e construíram uma ponte para conectar os dois. Uma ponte que atravessa 2 países e está cercada por mais 2. Esse pode ser considerado como a menor fronteira do mundo, se você considerar apenas fronteiras entre a parte principal do território de um país. Mas lembra de escravos? É um pedaço de um país separado e cercado por um outro, como essas várias escravos de Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão. Com escravos, a gente consegue encontrar uma fronteira menor ainda. Uma das fronteiras mais estranhas é essa bagunça da Bélgica e os Países Baixos, com enclaves dentro de enclaves. É a Holanda que tá dentro da Bélgica, que tá dentro da Holanda. É uma longa história porque isso existe, mas em um dos pedacinhos encontramos uma das menores fronteiras do mundo. Esse pedacinho da Bélgica, cercado pelos Países Baixos, tem uma fronteira de uns 230 metros. É pequeno, mas ainda maior do que a fronteira lá na África. Meu, como que alguém dessa casa aqui, dividida no meio entre os 2 países, sabe de qual país que vem a sua internet? Bem, se eles tiverem uma VPN, eles não precisam se preocupar com isso como a do nosso patrocinador, a NordVPN. Uma VPN, ela criptografa suas informações online e protege a sua localização de possíveis invasões, seja de bandidos ou até de governos. Também você consegue mudar o local da sua internet, fazendo parecer como se estivesse na Europa, por exemplo. O legal disso é que além de mais proteção, você consegue ver a internet como se estivesse lá. Você pode conectar com a internet da Bélgica e, se quiser, trocar para a dos Países Baixos sem sair de casa. Você consegue até acessar sites bloqueados no seu país e também ver catálogo da Netflix de lá. A NordVPN está oferecendo 4 meses de graça para quem se inscrever no plano de 2 anos. Você também tem 30 dias para testar, e se você não gostar e quiser cancelar tudo, você recebe o seu dinheiro de volta. Dá uma olhada clicando no link que coloquei na descrição e no comentário.
Agora, a fronteira menor de todas também é uma esclave. Aqui temos a Espanha e do outro lado Marrocos. Mas se você der um zoom, vai ver uns pedacinhos da Espanha aqui em Marrocos. Pois é, aqui são duas cidades que já foram dos portugueses e dos espanhóis que, quando entregaram algumas terras de volta para Marrocos, eles quiseram ficar com as duas cidades, as duas únicas cidades da União Europeia na África. Mas além delas, tem umas ilhazinhas que literalmente não tem nada, e a Espanha clama mesmo assim, apesar de Marrocos não concordar com isso. Um desses pedacinhos é essa pedra daqui. Essa pedrinha era uma ilha antigamente, mas nos anos 30 teve uma grande tempestade e ela conectou a ilha no continente, criando essa prainha. Essa pedra só tem alguns soldados que ficam lá pra garantir que Marrocos não venha atrás. Ela não é estrategicamente importante, mas o fato é, se eles derem essa ilha pra Marrocos, vai abrir um espaço pra eles reclamarem as duas cidades também. Então a Espanha prefere deixar quieto. Ninguém do outro país pode cruzar essa faixa de areia, que é onde encontramos a menor fronteira entre a Espanha e Marrocos, com somente 85 metros. Tem gente que fala que não, porque adiciona todas as escraves da Espanha, mas eu considero cada escrave como um caso. Mas espera, talvez ainda não acabou. Existe um lugar que algumas poucas pessoas consideram ainda como uma fronteira. E se esse for o caso, essa sim vai ser a menor fronteira do mundo. Sim, menor que 85 metros. A grande maioria das pessoas não considera, mas eu achei bem interessante, então quem sabe pelo menos uma menção honrosa. Eu tô falando da fronteira entre a França e o Reino Unido. E não é uma ilhazinha no meio do nada que os dois são donos. É a França continental mesmo e a ilha da Grã-Bretanha. Mas plano piloto, eles são separados pelo mar. Sim, mas em 1988, os dois países começaram uma construção de um túnel por baixo do mar para conectar os dois por terra com um trem, o Eurotúnel. Ele foi completado em 1994 e nele tem 3 túneis onde passa um trem que vai da França até a Inglaterra. Ou seja, tecnicamente, se o trem não estiver funcionando, você consegue ir a pé de Paris até Londres. Foi difícil fazer essa conta, então pode variar um pouco. 2 dos túneis têm 7,6 metros de diâmetro e um deles 4,8. Então, juntando os 3 e o espaço entre eles, fica aproximadamente 40 a 50 metros. E essa, em teoria, seria o tamanho dessa fronteira, no meio do túnel onde a França se encontra com o Reino Unido. A maioria das pessoas não contam esse caso porque o trem está embaixo do mar, ou seja, não é uma fronteira terrena, eles consideram como uma fronteira marítima. Então, Espanha e Marrocos levam a taça. Ou se você não quer contar territórios em disputa, então Botsuana e Zâmbia. E aí, qual dessas fronteiras você achou mais interessante e qual você acha que é a menor fronteira? Vou ficando por aqui, até a próxima! Alô pessoal, aqui é o Davi, o criador do canal. Para aqueles que não sabem, quem narrou agora foi o Ricardo, lá do canal Ricaca. Ele também trabalha aqui no Plano Piloto, me ajudando fazendo os shorts principalmente. Dessa maneira, eu consigo focar fazendo os vídeos normais, que nem eu sempre faço, e também consigo fazer shorts, que tem ajudado bastante o canal a crescer. Com certeza, alguns de vocês assistindo agora conheceram o canal vendo algum dos shorts. Agora em julho eu fui tirar umas férias, mas eu não queria deixar de postar vídeo para vocês. Então eu escrevi esse roteiro desse vídeo de agora e o Ricardo me ajudou a completar. E eu queria aproveitar e agradecer o apoio de todos vocês nessa minha jornada aqui no canal. Começou com eu sozinho alguns anos atrás. E agora com os shorts a gente tem conseguido mais de 10 milhões de visualizações por mês. E a gente postou agora recentemente o vídeo número 300 nesse canal. Eu nem acredito que há alguns anos eu tava comemorando os 10 mil inscritos. E agora a gente tá quase chegando nos 700 mil. Então eu tenho 2 pedidos para vocês. Primeiro, a gente vai fazer uma live para comemorar todo esse alcance que a gente fez até agora. Então vá lá na aba da comunidade aqui do canal, que eu fiz um post lá para vocês colocarem perguntas que a gente vai responder durante uma live especial. E a segunda coisa é que a gente quer alcançar 1 milhão este ano ainda. Eu acho que é possível, mas preciso da ajuda de vocês. Então pense em 1 ou 2 vídeos que você mais gosta aqui do canal e envie para uma pessoa que você acha que ainda não viu. Só uma pessoa. Se quiser pode mandar para mais, mas pelo menos uma pessoa. Com certeza assim a gente vai conseguir alcançar nossa meta. Também quero super agradecer os membros do canal que estão aparecendo flutuando aqui na tela. Às vezes eu posto vídeos dos bastidores só para os membros. Então se você puder, considere também se tornar um membro. E acho que é isso aí. Obrigado por quem assistiu até o final. Então vai no comentários e coloca assistir até o final para saber quantos de vocês viram mesmo. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima.